Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos, onde nós vamos trabalhar com divisão de números decimais. E vamos começar pelas divisões exatas, ou seja, aquelas divisões onde o resto da divisão é igual a zero. Então vamos ver através do nosso exemplo o que acontece para essas divisões exatas. Então eu quero dividir o número 57 por 25. E nós iremos montar a divisão na forma em pé, que dizem, né? Que essa continha, quando está assim, é deitada, e quando está assim, é a forma que a gente faz de forma prática, é a forma da conta em pé. Então, 57 dividido por 25, é possível fazer essa conta? Sim, porque o número 57 é maior do que o número 25. Então, eu já começo realizando essa divisão de 57 por 25. Eu posso começar colocando aqui o número 2, porque eu tenho que pensar num número que, multiplicando o 25, dê o número 57 ou um valor próximo dele. Então vamos pensar no número 2. Se eu fizer 2 vezes 25, eu vou obter 50. E eu vou então subtrair o 50 do 57. Então, 57 menos 50 é 7. Porém, sobrou um resto aqui. Ainda não é uma divisão exata. Para tentarmos ver se a gente consegue chegar à ideia das divisões exatas, aonde o resto, que eu vou chamar de R, da divisão é igual a zero, eu vou dar continuidade a essa conta. Para isso, eu tenho que pensar agora em casas decimais, porque eu já utilizei todos os números inteiros do dividendo. Então, eu vou ter que pensar nos números decimais que acompanham essa parte inteira do dividendo, descendo esses números aqui. E que números são esses que não alteram o valor do dividendo? É o zero. Então, eu imagino como se eu tivesse aqui uma vírgula e um zero. 57,0. Esse número é real, ele existe e não altera o valor do inteiro 57. Então, sendo assim, eu desço esse número decimal, o zero. Mas, quando eu realizo uma mudança na minha forma de pensar em relação à divisão, eu vou ter que realizar também uma mudança em todos os elementos que acompanham essa divisão. Então, se eu realizei uma mudança aqui, colocando decimais, eu vou fazer essa mudança no quociente. Então, o quociente também vai começar a trabalhar com casas decimais. Por isso que eu devo colocar uma vírgula aqui. E por isso que existe essa ideia do, põe zero e põe vírgula. Essa é a ideia. Bom, feito isso, então, agora eu posso realizar a continha. E eu vou dividir, então, 70 por 25. Quantas vezes o 70 vai caber, ou aliás, quantas vezes o 25 vai caber dentro do 70? Eu vou tentar de novo 2 vezes. 2 vezes 25, nós já vimos que é 50. Então, vamos subtrair e vamos obter os 50. 70 menos 50, 20. Ótimo, mas ainda está sobrando resto. Mas eu já estou trabalhando casas decimais, eu já tenho vírgulas, eu já tenho tudo colocado direitinho na minha conta de divisão. O que eu faço? Só acrescento mais um zero ao lado do 20, transformando esse 20 em 200. E o que eu tenho que imaginar? Que de novo descer um zero daqui de cima, da parte decimal. Ele não cai do céu, ele cai do dividendo. E 200 dividido por 25, quantas vezes o 25 vai caber dentro do 200? Vamos tentar 8 vezes. Vamos ver o que acontece. 8 vezes 5 são 40 e vão 4. 8 vezes 2 é 16. Com o 4 que foi, dá 20. Ótimo. Então, 8 vezes 25 é 200. E eu subtraio. E aqui eu obtenho resto zero. Então, a minha divisão, agora sim, ela deu exata. Então, eu posso ter divisões exatas com quocientes decimais. Esse é o nosso exemplo. Vamos olhar agora para o próximo exemplo que nós temos aqui.
divisões não exatas. Já está dizendo no próprio título, se é não exata, o nosso resto vai ser diferente de zero, não vai dar zero. Então nós vamos ter, em divisões não exatas, restos diferentes de zero. Vamos ver o nosso exemplo aqui então, 32 dividido por 15. Então 32 dividido por 15, quantas vezes o nosso 15 cabe dentro do 32? Vamos tentar duas vezes? Então, 2 vezes 15. 2 vezes 15 são 30. Então, a gente subtrai de 32. Ótimo. Resto 2. Exatamente o que nós estávamos procurando. Divisões não exatas. Mas para a gente ter certeza de que isso vai continuar acontecendo, vamos pelo menos trabalhar mais uma casa decimal aqui. Então, para isso nós temos que ter o mesmo raciocínio do exercício anterior. Imaginar casas decimais descendo da parte do dividendo, que é o zero. Aí eu tenho 20 dividido por 15. Porém, no meu quociente, há uma alteração aqui, que é a vírgula. Eu tenho que pensar que nessa alteração de partes decimais, eu também vou obter uma alteração decimal no quociente. Bom, 20 dividido por 15 vai dar uma vez só, né? 1 vezes 15, 15. E eu vou subtrair de 20. E 20 menos 15 vai dar 5. De novo sobrou o resto. Vamos tentar mais uma casa decimal pelo menos? Sim, e aí nós vamos colocar um zero do lado do 50. 50 dividido por 15, vamos tentar aqui o 3. E vamos ver o que acontece. 3 vezes 5, 15. 15 vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1 que foi 4. E eu subtraio aqui. Ou seja, 3 vezes 15 é 45. Subtrai 50 de 45 vai dar 5. Ah, então agora eu vou parar de fazer a minha conta. Por quê? Porque sempre vai sobrar resto 5. E sobrando o resto 5, eu tenho uma dízima. Um número que vai permanecer sempre com um número repetindo ali do lado do 1, que é o 3. Porque de novo vai dar 3, de novo vai dar 3 e não vai parar. Isso representa para nós divisão não exata. Por quê? Porque o resto dessa divisão é 5, é um número diferente de zero. Mas vamos ver como é que fica também a divisão de decimal por um decimal. Esse é o próximo exemplo. Temos aqui então a divisão de 2,17 dividido por 0,8, ou seja, 2 números decimais. Da mesma forma como fazemos para números inteiros, números naturais e os números fracionários, nós vamos fazer aqui, ó, montando a continha em pé, né, do 2,17 pelo 0,8. O primeiro passo a verificar é se a quantidade de números decimais que temos na parte do dividendo, que é o número que está fora da chave, é igual ao número do divisor, a quantidade de casas que está no divisor. Então vamos ver. Eu tenho aqui 2 casas decimais e aqui eu só tenho uma casa decimal. Então, quando isso acontece, eu tenho que igualar a mesma quantidade de casas decimais. Com que número eu faço essa igualdade de casas? É com o zero. Por quê? Porque, como vimos no primeiro exemplo, nós temos o zero à direita de um número, ele não altera o valor. Então, se eu acrescentar zero à direita de um número, ele não altera o valor do número? Sim. Então, eu colocando o número 0 do lado do 8 aqui e virando 80, ele continua sendo 0,8? Sim. E aí, eu obtive as 2 casas decimais, no dividendo e no divisor. Feito isso, agora eu passo a fazer a continha sem pensar na vírgula. É como se essa vírgula não existisse. Por isso que se diz por aí que a gente corta a vírgula, tá? E qual é a leitura que eu faço agora? 217 dividido por 80. E aí eu não considero mais esse zero aqui. Por quê?
porque zero à esquerda de um número sem vírgula, ele também não altera o valor do número. E sendo assim, 217 dividido por 80. Quantas vezes o 80 vai caber aqui dentro? Vamos tentar duas vezes. 2 vezes 80 é 160. Então eu vou subtrair 160. Ótimo. 7 menos 0, 7. Empresto uma unidade do 2, fica 1 aqui, e aqui vai passar a ser 11, porque ele ganha 10 unidades. Então fica 6 para 11, faltam 5. Portanto, 1 menos 1, 0. Pronto, sobrou aqui o 57. Eu tenho que continuar a minha continha. Pensando no quê? No número de casas decimais que eu vou descer aqui para poder acrescentar um 0 aqui do lado do 57. E feito isso, como nós já vimos, o quociente também ganha números decimais. Logo, ele ganha uma vírgula. E 570 dividido por 80, qual seria esse número? Ou seja, quantas vezes o 80 cabe dentro do 570? Então, nós vamos tentar 7 vezes. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Ótimo, então 560. 7 vezes 80, 560. 570 menos 560 vai dar 10. Bom, ainda sobrou casa decimal. De novo a ideia do zero, né? Então vamos colocar o zero aqui. Vírgula já tem, não preciso mais movimentar números decimais no quociente. É só fazer a divisão. 100 dividido por 80 vai dar 1. Por quê? Porque o 80 só cabe uma vez aqui dentro. Então, 1 vezes 80, 80. Subtraindo, vai dar 20. Ótimo! Sendo assim, sobrou o resto de novo. Eu posso continuar quantas vezes eu quiser. 2 casas já seriam o suficiente. Mas vamos continuar para ver o que acontece aqui. Então, de novo, acrescento um 0 aqui. E 200 dividido por 80 vai dar 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 80 é 160 e eu subtraio, vai sobrar 40. Ótimo! Deu 40. De novo sobrou o resto. Vamos fazer mais uma casa. Vamos ver o que acontece. Põe um 0 aqui. 400 dividido por 80 vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 80 é 400. Pronto, essa conta então era uma conta exata. E isso pode acontecer de forma exata ou não, não tem problema. Para esse exemplo que nós pegamos aqui, o valor é exato. Então, 2,17 dividido por 0,8 é 2,7125. Vou passar uns exercícios para quarta-feira nós corrigirmos fazendo comentários sobre esse assunto. O exercício é o seguinte: calcule os quocientes. Letra A, 63 dividido por 2. Letra B, 685 dividido por 13. Letra C, 24 dividido por 0,12. Muito próximo dos exemplos que foram dados. E na quarta-feira a gente corrige, explicando para vocês novamente sobre o assunto. Obrigada pela companhia de vocês. Curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês estão procurando esse assunto e possa recomendar a vocês mais vídeos sobre esse assunto. Inscrevam-se no canal, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhem para que outras também possam aprender um pouquinho mais sobre assunto de números decimais, ou até mesmo lembrar sobre os assuntos. Obrigada e até quarta-feira.